o evento que ocorrerá em Santa Rita amanhã. Boa noite a todos. Esse evento de hoje aqui está dando sequência ao 70º. Já é o quarto evento que se realiza. Um evento feito pelo CRE, que é o Conselho Regional Espírita. Tem o nosso presidente, que é o Vladas, que não pôde comparecer, eu estou aqui representando ele. Faço parte da equipe do Centro Espírita Amor e Caridade de Santa Rita do Sapucaí, onde vai acontecer o evento. Serão 4 palestrantes, será a partir das 8 horas, as inscrições podem ser feitas no local, pode ser de acordo com a disponibilidade também daqueles que querem participar, não necessariamente deve ser o dia todo. E dando sequência, Rafael Lafarini de Sete Lagoas, já é um orador experiente, gente de família espírita. Conversamos um pouco ontem a respeito da sua trajetória, desde criança, já está na seara espírita. E a palestra de hoje vai ser em torno do livro Paulo Estevão, um livro que ele já estuda há mais de 5 anos e, segundo ele, ainda está na metade do livro. Então vejam como é muita informação, né, para ser estudada. Eu vou deixar a cargo dele agora a palestra, Rafael Lafarini, com vocês, e quero aproveitar também e dizer que esses eventos são importantes para que a gente participe, que é o momento da gente conhecer novos pensamentos, novos ensinamentos e também novos amigos. Aqueles que puderem comparecer, será bem-vindo, com muito carinho. A gente agradece. Boa noite. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar e que a gente consiga compreender profundamente a mensagem do Evangelho, que hoje nos traz o tema em que Paulo registra na primeira carta dele aos Gálatas, no capítulo 2, no item 20 e 21, quando ele nos fala: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. E muitas vezes, quando a gente começa a analisar uma mensagem apenas pelo item daquela mensagem, quando falamos em Novo Testamento, quando falamos do livro sagrado da vida, que é a Bíblia, em especial a partir da vinda do Cristo, nós não podemos nos ater apenas à frase, a um item, mas entender o contexto de que fora escrito aquela frase e aquele item. E naquele momento, Paulo escrevia a um povo do qual ele havia conhecido na primeira e na segunda viagem missionária. Ele escrevia a região dos Gálatas, onde naquele momento em que Paulo orientava os irmãos daquela igreja, eles passavam por um problema sério de entendimento acerca do cristianismo. Para muitos que estavam nas igrejas, nas comunidades cristãs daquela região, o Cristo não passava de um simples profeta que fazia parte da história da humanidade. Para muitos irmãos daquelas igrejas, para adorar ao Cristo, para ter acesso aos ensinamentos de Jesus, eles precisavam passar por todos os parâmetros que o judaísmo dominante naquela época obrigava. Por exemplo, para ouvir a pregação da Boa Nova, precisava o tempo inteiro mencionar Moisés. Não podia colocar o Cristo como Paulo entendia que ele deveria ser colocado.
como filho de Deus prometido pelos próprios profetas do judaísmo. Mas aquele movimento paralelo ao cristianismo queria diminuir Jesus. E então Paulo escreve aos Gálatas, dizendo a eles que apesar de respeitar a lei, Jesus trouxe o amor. Que apesar de respeitar e venerar os profetas e ser necessário estudar os profetas, deveríamos colocar o Cristo em nossos corações. Não adianta também analisarmos todo o contexto dessa mensagem, em que Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Aquele homem, criado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei respeitado por todos, aquele homem que era a grande esperança do judaísmo da época, uma grande inteligência encarnada, não adiantava ele ter toda aquela bagagem, todo aquele conhecimento e não trazer o Cristo depois do convite em Damasco. Mas o Cristo, como ele precisa ser reconhecido por nós cristãos. E ali Paulo fala: fui crucificado com Cristo. O homem velho morreu e agora o homem novo faz com que o Cristo viva dentro dele. Não adianta observarmos essa mensagem como um problema daquela época, mas como um problema atual no movimento espírita, que deve ser, sobretudo, um movimento cristão. Nós temos uma facilidade muito grande em falar dos evangélicos, em criticar a postura de católicos, de pessoas que não abraçaram ainda o cristianismo, que não possuem uma religião, que não acredita em Deus, mas temos dificuldade de perceber o quanto, enquanto espíritas, ainda precisamos melhorar. Muitas vezes, dentro da nossa concepção, enquanto espíritas, passamos 1 hora na pregação sem mencionar o nome do Cristo, sem falar de uma passagem do Evangelho, sem buscar entender, à luz da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Ah, Rafael, mas o espiritismo também é ciência, é filosofia, não apenas religião. Concordo. Mas mesmo se abordarmos temas relacionados à filosofia, mesmo se abordarmos temas ligados à ciência, como a própria mediunidade, precisamos trazer o Cristo como grande exemplo para as nossas vidas. Perguntaram Chico Xavier: qual a melhor definição de doutrina espírita? E Chico respondeu: Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. E não há, na história da humanidade, nenhum personagem que substitua o Cristo em nossos corações. No capítulo 13º do Evangelho de João, vamos perceber o Cristo ceando com seus discípulos pela última vez antes da conhecida crucificação. A última reunião de Jesus com seus discípulos, e a gente presume que ali foi dado a eles orientações muito especiais, porque eram os últimos instantes, o último momento que ele reunia com seu colégio apostólico. Após a refeição, a primeira postura do Cristo foi se vestir como um escravo e ali começar a lavar os pés de cada um dos seus seguidores. E ao final, dizer a eles: vós me chamais de Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre da vida, lavo os pés de cada um de vocês, eu também espero que vocês lavem os pés uns dos outros. Mostrando que a primeira postura que ele tivera naquela reunião tão importante foi demonstrar que o verdadeiro cristão precisa estar apto a servir, precisa carregar como sua marca a humildade. A mesma humildade transparecida pela Mãe Santíssima na segunda viagem missionária de Paulo, quando passava por Éfeso, abraçou Maria, mãe de Jesus, pela primeira vez. E segundo Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, o que mais impressionou Paulo ao aproximar-se de Maria foi perceber que ela parecia um anjo revestido de mulher, trazendo como principal característica a humildade. E o que mais emocionou Paulo no discurso da Mãe Santíssima foi a fala dela acerca daquele dia memorável em que Jesus nascera.
a fala de Maria, registrada por Lucas, um evangelho escrito sob a influência da mãe de Jesus e sob a orientação de Paulo. E ali, Gabriel, aquele espírito de luz que tutelou José e Maria, que tutelou Zacarias e Isabel nos primeiros anos de nascimento do Cristo e ainda antes de Maria conceber Jesus, apareceu aos pastores do campo, que segundo Lucas trabalhavam naquela simbologia da simplicidade em alta madrugada. Aquele que quer ter o Cristo em seu coração precisa ter simplicidade, precisa estar disposto a servir e a trabalhar. Alegrai-vos e não tenhais medo, disse Gabriel àquela gente simples, porque hoje em Belém de Judá vos nasceu o Cristo, que é o Senhor. O verbo nascer não precisa de complemento verbal. Ninguém fala te nasceu seu filho, vai te nascer sua criança. Mas ali, Gabriel usa um complemento, porque o Cristo não precisava nascer para evoluir. Ele veio à terra por misericórdia a cada um de nós. Vos nasceu o Cristo, o Senhor. Um sinal será dado para que o reconheça. Encontrarás ele numa manjedoura, ou seja, no local onde os animais se alimentavam, envolto em panos, trazendo novamente o sinal da simplicidade. O discurso de Jesus, durante toda a sua existência na terra, certamente foi um discurso que alcança corações e permanecerá alcançando até hoje, mas não temos dúvidas que o maior discurso, o discurso do Cristo que até hoje consegue emocionar as pessoas que ouvem, é o discurso das bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque alcançarão o reino dos céus. Novamente trazendo a simplicidade, e nós não conseguiremos atingir nenhuma outra bem-aventurança se não tivermos o coração simples. Jesus não fará morada dentro de nós se não tivermos a simplicidade. Jesus, portanto, na última reunião com seu colegiado apostólico, se veste como um escravo e ali, colocando-se aos pés deles, lava os pés, pois era uma atitude comum dos escravos com seus senhores na época em que Jesus viveu aqui na terra. Logo após lavar os pés dos discípulos, disse a eles: ficais atentos, pois um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ora, será que o Cristo ainda não havia falado do amor? Havia. Mas até aquele momento Jesus falava do amor de Deus. Ele esperou uma vida inteira para que no final de sua existência ele falasse do seu amor, do seu testemunho. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Por pouco tempo estarei convosco. É chegado o momento do Filho do Homem ser glorificado. Imaginemos nós, meus irmãos, quanta angústia, quanta incerteza, quanta tristeza, quanto medo não sentimos ao saber que um ente amado está se aproximando de seu desencarne. Ao receber a notícia que alguém muito próximo ao nosso coração está com uma doença muito grave, o que sentimos? Qual emoção nos move nesse momento? Qual emoção deveria ter tomado conta dos discípulos de Jesus quando ele anunciou que a sua morte estava chegando? Senhor, como conseguiremos saber o caminho sem ter tua presença conosco? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eles então insistiam: mas nós não sabemos como lidar sem a sua presença. A nossa alma necessita de ti. E é verdade, nossa alma necessita do Cristo acima de tudo. Porque só o Cristo nos traz a mensagem e o abrigo da paz e da esperança. Somos movidos pela dor. Estamos irmanados nesse momento pelo sofrimento. De forma errônea, repetimos muitas vezes que aquele que entra na casa espírita, aquele que não entra na casa espírita pelo amor, virá pela dor. Todos nós somos movidos pela dor. Chico Xavier conheceu o espiritismo pelo sofrimento. Imaginemos nós,
Precisamos da dificuldade para enxergarmos a mensagem do Evangelho. E ali os discípulos sofriam. Sofriam porque Jesus anunciava que não estaria mais presente na vida deles. Como sofreremos se não tivermos o Cristo em nossas vidas? Que às vezes nos visita, parecendo um fantasma, parecendo um processo obsessivo, mas é a oportunidade da nossa regeneração, da nossa redenção espiritual. Jesus, portanto, percebendo o medo, percebendo o desespero e a tristeza que tomara conta do coração dos seus discípulos, ainda que ele falasse da mensagem do amor, ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. O Cristo, portanto, trouxe a mensagem da imortalidade da alma, porque o Evangelho de Jesus é a força do amor capaz de triunfar a própria morte do corpo físico. Como é bom sabermos que reencontraremos com o nosso ente amado que nos antecedeu na chamada morte do corpo físico. Como é bom sabermos que naquele dia, onde o nosso coração está apertado e a saudade parece não ter fim, Deus proporciona encontros no mundo espiritual com aqueles que amamos e nos antecederam na vida além da morte física. E ali Jesus pede para que os discípulos acalmem o coração. A vida não existe só na terra. Precisamos olhar acima das questões materiais. Mas o Cristo permanece orientando os discípulos e ainda fazendo uma promessa que se cumpre alguns séculos depois: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, que vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente em vós e convosco. O Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conheceis. E ali o Cristo, então, nos fala de um Consolador prometido. A mesma fala que Allan Kardec traz ao codificar a doutrina espírita, através do Pentateuco. O Espiritismo é o Consolador prometido pelos Evangelhos. E qual é o objetivo da vinda do Consolador, segundo o Evangelho de João, representando e reproduzindo a fala do Cristo? Para fazer vocês se recordarem de tudo aquilo que eu tenho vos dito. Portanto, a afirmativa de Chico Xavier é verdadeira. Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. E não há, na história da humanidade, nenhum personagem que substitua o Cristo em nossos corações. E da mesma maneira que Jesus dizia àquele povo judeu: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo fala o mesmo. A primeira revelação foi a justiça por excelência. Não conseguimos ser virtuosos se não tivermos o senso de justiça. Não conseguimos amar o pai e a mãe se não aprendermos através da disciplina o respeito ao pai e à mãe. Moisés precisou vir primeiro para trazer a lei, a moral, o que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado, para que o Cristo trouxesse as virtudes e enriquecesse as nossas vidas. E o Espiritismo vem apenas trazer para uma linguagem atual todos esses ensinos. Nos recordamos, nesse momento, de um profeta que é imortalizado e conhecido como sendo o profeta crístico, o profeta que mais sentiu a vinda de Jesus. Os profetas nada mais eram do que médiuns. Médiuns evangelizados, segundo Emmanuel. Os profetas de antigamente é o mesmo que os médiuns evangelizados dos dias atuais. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz uma informação de que Jesus preparou o seu processo encarnatório, no que se diz respeito ao seu perispírito e toda aquela pleiade de espíritos que iriam contribuir com a obra do Evangelho na Terra, cerca de 1000 anos antes da encarnação. Por isso que quando pegamos o Velho Testamento, todos os profetas que nasceram nesse período de 1000 anos até a vinda de Jesus, não apenas profetizavam a mensagem de um Deus único, comum àquele povo judeu,
não apenas falavam para acreditar em um Deus único e terem esperança, mas falavam já do Filho de Deus que viria salvar a humanidade. Destacamos o profeta crístico, chamado Isaías. No capítulo 53 do seu livro, Isaías vem nos falar que o Filho de Deus, cerca de 800 anos antes do nascimento do Cristo, que o Filho de Deus nasceria de uma virgem. Não apenas na concepção fisiológica, mas uma mulher pura. Uma mulher que já havia alcançado uma evolução espiritual que fazia com que ela conseguisse receber aquele que era o Senhor da vida. Aquele que o próprio João, no capítulo 1 do seu evangelho, disse: antes que o mundo existisse, ele já era. Antes que o planeta Terra existisse, Jesus já era um espírito puro. Ele plasmou o próprio planeta, como o livro A Caminho da Luz, e como João fala no evangelho, o verbo se fez carne. O verbo é a ação, mas para receber aquele verbo, para receber esse Senhor, uma alma iluminada nascerá de uma virgem, nascerá de uma mulher pura, Maria de Nazaré. Isaías permanece dizendo: homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus sofreu ao ponto de ser preso injustamente, de ser assassinado na frente da sua própria mãe, também de forma injusta. Mas Isaías fala: homem de dores, experimentado nos trabalhos, aos olhos do mundo não terá beleza e formosura, porque ele trouxe a humildade, que na época significava covardia. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, aos olhos do mundo não terá beleza nem formosura, será levado como uma ovelha em meio a pastores, mas estará ao lado de lobos, pois será crucificado injustamente entre dois criminosos. Profecia de Isaías no capítulo 53. Mas enxugará para sempre as lágrimas da face da terra, porque trará para a humanidade a grande mensagem da imortalidade. Vejam como um profeta conseguiu, 8 séculos antes do nascimento de Jesus, sentir a sua presença. Jesus não veio destruir a lei, mas cumprir aquelas profecias. O mesmo Isaías, no capítulo 42 do seu livro profético, vem nos falar: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas para a vinda do Senhor. A voz que clamava no deserto, segundo o conhecimento daquele povo judeu, daquele povo que adorava os 10 mandamentos de Moisés e os profetas, era um outro profeta, mais antigo que Isaías, chamado Elias. Voz que clama no deserto. Faziam menção a esse profeta, que temos a sua história relatada também nas Escrituras Sagradas, em especial no livro 2 de Reis, quando nos fala de Elias. Nos fala que era um homem que pregava e que clamava no deserto da Judéia, que costumava vestir uma roupa de couro de animal, usando um cinto na altura da cintura, se alimentando de gafanhoto e mel. Voz que clama no deserto. Ou seja, Isaías fazia menção ao profeta Elias: endireitai as veredas para a vinda do Senhor. Ele prepararia os caminhos para a vinda do Senhor. Demonstrando para a gente que se Isaías acreditava que um profeta que já havia morrido voltaria para preparar os caminhos para o Senhor, aquele povo acreditava em reencarnação. Basta analisarmos, ainda no Velho Testamento, o livro de Job, no capítulo 14, quando ele nos fala: findando-se os dias da minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Acabando os dias da minha vida terrena, esperarei na erraticidade, porque a ela, a vida terrena, voltarei novamente. O último dos profetas, Malaquias, no último capítulo do seu livro, capítulo 4, um livro pequeno, itens 4, 5 e 6, último parágrafo. No final da última obra do Velho Testamento, Malaquias vem nos falar de uma maneira ainda mais clara sobre a volta do profeta Elias. Antes do grande
e terrível dia do Senhor. Elias há de voltar, para fazer com que o coração dos pais se volte ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se volte ao coração dos pais. E ali, ele não só fala que Elias reencarnaria, porque voltar para a terra, depois de ter sido desencarnado, só através da reencarnação. Mas ele fala que seria antes de um grande e terrível dia, porque o Cristo trouxe uma mensagem que incomoda. Vir na casa espírita nos esclarece, nos traz esperança, mas precisa também incomodar para a gente mudar. E a mensagem do Cristo nos demonstra que todos nós ainda precisamos sofrer muito para a transformação de nós mesmos. Todos nós precisamos movimentar a potência espiritual. Fomos criados simples e ignorantes, mas podemos ser um espírito puro, como Cristo é. Mas não é fácil. Sair de casa no domingo à tarde, no momento em que teoricamente é o nosso descanso, para visitar um preso desconhecido, não é para qualquer um. Estive preso, fosse me ver, disse Jesus. Paulo, escrevendo aos Hebreus, ainda vai além. Visite os presos como se estivesse preso com eles. Visitai os presos como se estivesse preso com eles. Ah, Rafael, mas você pegou pesado, logo criminoso, logo preso. É a coisa mais difícil. Será que a gente tem saído de casa para ir de encontro aos aflitos da alma, como Jesus fazia? Será que a gente tem ido aos orfanatos, proporcionar alegria àquelas crianças, aos asilos, aos moradores de rua? Ou muitas vezes, quando vamos visitar um morador de rua, a gente escolhe, aqueles ali eu não vou fazer, porque eles usam droga. Eu não vou aproximar. Eu vou naqueles outros que são mais tranquilos. Será que o Cristo escolheria? Será que o Cristo escolheu? E ali a gente percebe que de fato a vinda do Cristo é terrível, porque nos mostra que ainda nos compete servir e trabalhar muito para a transformação de nós mesmos. Mas Malaquias vai além, falando qual era o objetivo da reencarnação, não a reencarnação de Elias, mas o processo reencarnatório, fazer com que o coração de pais e filhos se volte uns aos outros. Emmanuel vem nos falar, através da mediunidade de Chico Xavier, que a reencarnação não erra o endereço. Estamos na casa certa, com os pais certos, com o esposo e com a esposa certa, com os filhos corretos. Porque só através disso conseguiremos neutralizar todas as nossas dificuldades do passado. Mas é muito bonito analisarmos e compreendermos que todas essas profecias se cumpriram em Jesus, e tudo isso faz parte do objetivo da doutrina espírita para que seja resgatado. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, vamos encontrar o mesmo anjo Gabriel, desta feita, visitando Zacarias no templo. Zacarias, que era um homem do templo, que tinha permissão de entrar naquele local, na chamada hora do incenso, onde os homens acendiam incenso, crendo que a fumaça do incenso levava a oração até Deus. E então ali ele pede ao Criador o benefício da paternidade. Lucas descreve ainda que Zacarias e Isabel tinham idade avançada e que Isabel era estéril. Portanto, duas grandes dificuldades deles engravidarem: idade avançada e a dificuldade fisiológica de Isabel. Mas durante a oração, eles recebem a visita de Gabriel. Gabriel, então, aparecendo a Zacarias, Lucas descreve, assim como descreveu nos pastores do campo, que ele caiu por terra com grande temor. Será por que ele teve medo? Alguém aqui tem medo de espírito? Não? Já imaginaram acordar umas 2 da manhã para tomar uma água e passando pela sala você vê um espírito sentado no sofá te olhando? A gente vai ter ali um receio. Alguns de nós, talvez a maioria, terá esse receio. Por que a gente ainda tem dificuldade de lidar com essas coisas? Temos medo de tudo o que a gente ainda não conhece profundamente. Mal conhecemos as coisas da terra, quem dirá as questões espirituais? O próprio Cristo nos disse. Por isso que nas aparições espirituais dos evangelhos é muito comum eles trazerem esse termo: caiu por terra com grande temor. Mas Gabriel, conhecedor profundo da alma humana,
disse a Zacarias: levantai-vos. E sempre que a gente vê esse verbo, levantai-vos, a gente lembra também das curas que Jesus fazia, que normalmente era acompanhada de palavras como essa: movimente a sua alma, porque eu trago a você uma notícia maravilhosa. Isabel, tua esposa, concebeu. Ela está grávida, porque para Deus não há nada impossível. Colocarás o nome na criança de João, mas virá diante dele o espírito e a virtude de Elias, para fazer com que o coração dos pais se volte ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se volte ao coração dos pais. Olha que maravilha aprendermos o Velho Testamento encaixando com os acontecimentos do Novo. Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, disse Jesus. E até a fala de Gabriel respeita o que Malaquias havia dito. A fala de Gabriel, registrada por Lucas, que certamente ouviu os relatos de Maria de Nazaré, nos afirma o processo reencarnatório, não apenas como promessa no Velho Testamento, mas como realidade. Capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Jesus é batizado por João o Batista, o seu primo consanguíneo. E João dizia: o que vem depois de mim é muito maior do que eu, não sou digno de amarrar as suas sandálias. Então, quando Jesus aproxima de João Batista, que costumava pregar no deserto da Judéia, próximo ao Rio Jordão, que usava uma roupa de pele de carneiro, com um cinto na altura da cintura, e se alimentava de gafanhoto e mel, os mesmos hábitos de Elias, disse ao Cristo: como vem o Senhor da vida até mim, eu que preciso ser batizado por ti? E Jesus, extremamente respeitoso com as Escrituras Sagradas, disse: temos que cumprir o que a lei nos fala. E ali ele faz menção a João Batista, a todos aqueles que estavam presentes, dizendo: esse é aquele do qual o profeta Isaías se referiu. E ele repete a profecia de Isaías: vós que clamam no deserto, preparai os caminhos para a vinda do Senhor. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Jesus reúne-se com seus discípulos e ali dá a eles algumas orientações, como por exemplo é registrado a partir do item 4. Ide e pregai, mas pregai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e anunciais a elas que é chegado o reino dos céus. E os discípulos então, ouvindo aquelas orientações do Cristo, perceberam, já registrado no capítulo 11 de Mateus, que chegava ali os discípulos de João o Batista, que naquele momento encontrava-se preso, pouco tempo antes do seu martírio, pois João Batista foi decapitado. E ali os discípulos de João perguntam a Jesus: você mesmo é o Messias que há de vir, ou precisamos esperar por outro? E Jesus responde aos discípulos de João: ide e dizei a João: os cegos enxergam, os coxos caminham, e o evangelho é pregado aos pobres. Jesus não falou que sim nem que não, mas deu sua própria exemplificação, e segundo Paulo, precisamos tirar o espírito da letra. Os cegos enxergam, não apenas na concepção fisiológica, os coxos caminham, não apenas na concepção fisiológica, mas o evangelho nos faz enxergar a vida de uma maneira diferente e caminhar por um caminho diferente, por mais que aquele caminho nos leve a uma porta estreita, por mais que aquele caminho seja doloroso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu acrescentaria: conhecereis a verdade, e a verdade vos incomodará. Porque quanto mais sabemos, mais somos cobrados por nossa própria consciência. E segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Retiraram-se dali os discípulos de João, restando apenas Jesus e os seus seguidores novamente, registrado no capítulo 11 de Mateus. E Jesus, fazendo menção a João, fala com seus discípulos: este é aquele que retornaria.
Esse mesmo é o profeta Elias que há de vir. Os que têm ouvido para ouvir, que ouça. Olha o tanto que o Cristo foi claro, mais uma vez endossando o processo reencarnatório no Evangelho. Como falar de reencarnação sem mencionar Jesus? Como trazer a mensagem espiritual do Espiritismo sem falar da mensagem espiritual mediúnica existente nos livros sagrados? Tudo o que o Espiritismo traz precisa ter o tempero da vida, que é o Evangelho. Mais tarde, encontraremos, já no capítulo 17 de Mateus, um momento maravilhoso da história do cristianismo, onde o Cristo, ao lado de alguns dos seus seguidores, e que não foi ao acaso aqueles seguidores, ele fez uma reunião mediúnica a céu aberto, registrado no Novo Testamento. Registrado no Novo Testamento. Naquele momento, João Batista já havia sido decapitado. Jesus vai para o alto monte, o Monte Tabor. Mas quando fala-nos o Evangelho sobre subir um monte, está fazendo referência à nossa questão espiritual, intelectual. Estavam vibrando numa dimensão maior. E ali o Cristo toma consigo Tiago, Pedro e João. Eram 12 os teus seguidores. Mas ali ele chama 3, mostrando que apenas os 3 estavam preparados para participar daquele momento. Apenas os 3 tinham maturidade para tanto, e cada um dos 3 trazia consigo uma característica. Uma reunião mediúnica na casa espírita não é apenas para fenômenos mediúnicos. Não é para satisfazer a nossa curiosidade com o mundo sobrenatural, o mundo ainda desconhecido por nós, com o véu do esquecimento que a reencarnação nos oferece. Mas a reunião mediúnica tem grandes propósitos. Imaginemos nós uma reunião mediúnica com a presença de Jesus. Registrada no capítulo 17 de Mateus. E ali, o Cristo leva com ele aqueles discípulos. Se estudarmos a fundo a vida desses discípulos, perceberemos que Simão Pedro trazia a característica da religião. Quando Cristo pergunta, um capítulo antes da transfiguração aos seus seguidores, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas falam sobre mim lá fora? E é uma pergunta atual, o que dizem acerca de Jesus no mundo lá fora? E então os discípulos respondem, olha, uns acreditam que você é um profeta, outros acham que até o próprio Elias que voltou. E ali o Cristo pergunta para eles algo que precisa ressoar em nossas almas. E vós, quem dizeis que sou? O que o mundo lá fora pensa de Jesus é uma coisa. Nós, enquanto cristãos e espíritas, pensamos e vivemos pelo Cristo é diferente. Os discípulos mantiveram em silêncio, rompido por Simão Pedro, que respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E em verdade eu vos digo, tu és rocha, e em cima dessa rocha edificarei a minha igreja. Pedro foi o discípulo da religião. Sob o seu alvitre generoso, fundou o primeiro templo religioso da história humana, a Casa do Caminho. Tiago, depois de Estevão, foi o primeiro seguidor direto do Cristo, o primeiro dos discípulos a morrer apedrejado, pelo simples fato de o seu verbo eloquente, a sua fala, trazer o Cristo como nenhum outro palestrante, nenhum outro orador trazia naquela época. Tiago tinha a característica profunda da filosofia do Evangelho. João tinha a característica da ciência. Nenhum dos discípulos entendeu a vida espiritual como João. Ninguém tratou em seu Evangelho a espiritualidade, a comunhão entre o Cristo e o nosso Pai Celestial, como João, o evangelista. Por incrível que pareça, ou não, o único dos discípulos que estava presente na crucificação, porque ele sabia que o Evangelho era um livro espiritual, era um livro escrito para o espírito imortal. Portanto, João trazia consigo as características da ciência. Jesus
subiu o alto do monte. Elevou-se em espiritualidade, ao lado daqueles 3 discípulos que traziam a característica que o Espiritismo traz: religião, filosofia e ciência. E aí, Mateus vem nos narrar que materializa ao lado do Cristo Moisés e Elias. E começaram a conversar, e o Cristo se transfigurou diante deles. Sua veste, branca como uma neve, saía luz dos seus olhos, e ali conversaram. A primeira revelação materializada, Moisés. Jesus, a grande revelação da vida. O que fazia Elias, que já havia desencarnado também como João Batista? Primeira, segunda e terceira revelação: religião, filosofia e ciência. Certamente, aquela reunião que não era apenas para ter fenômenos mediúnicos, trazia o propósito para o futuro, que era a vinda do Consolador prometido, para fazer com que nós recordemos do Cristo da maneira que ele precisa ser recordado e consagrado na terra. Ao descer daquele monte, Simão Pedro, que conhecia os profetas, que conhecia as leis de Moisés e sabia da profecia da vinda de Elias, e viu Elias ao lado de Jesus, mas ouviu uma voz em fenômeno de efeito direto, em fenômeno de voz direta, que Kardec vem explicar no livro dos Médiuns, mas que ocorrera no Novo Testamento. Este é o meu filho amado, em quem comprazo. Ora, se aquela voz supostamente do Pai, que veio através de um fenômeno de efeito físico, contendo ectoplasma, o que Mateus descreve no capítulo 17, sendo uma nuvem branca que cobria aquela reunião mediúnica de efeitos físicos, se aquela voz era a voz de Deus, prometendo e dizendo que Jesus era o seu filho amado, por que Elias estava ali? Porque Elias não tinha reencarnado ainda para preparar os caminhos. E Pedro sabiamente pergunta ao Cristo: não dizem os antigos que Elias virá primeiro? Ou seja, quem está mentindo? Os profetas ou aquela suposta voz de Deus? Jesus responde a Simão Pedro: em verdade vos digo, Elias já veio. Fazendo menção a João Batista, vírgula, e ali ele adiciona uma informação: restaurará todas as coisas. Qual é o papel do Espírito de verdade? Restaurar tudo aquilo que foi dito pelo Cristo. Elias já veio e restaurará todas as coisas. E ali, Mateus encerra o capítulo 17 dizendo o seguinte: naquele momento os discípulos entenderam que Jesus fazia menção a João Batista. No capítulo 11, citado por nós, em que o Cristo afirma novamente que João era a reencarnação de Elias. Os que têm ouvido para ouvir, ouçam. Jesus arremata dizendo: dos nascidos de mulher, João é o maior, mas no reino dos céus é o menor de todos. Ou seja, depois de Jesus, João foi o espírito mais evoluído que encarnou na terra, mas na ordem dos espíritos puros, ele ainda era pequeno, precisava permanecer trabalhando em prol da humanidade, para um dia também ser um espírito puro, como Jesus o é. O que nos faz refletir sobre tudo isso? Trazendo novamente o tema de nossa palestra: já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Fui crucificado com Cristo e hoje vivo por Ele. Nós, enquanto espíritas, precisamos trazer esse propósito de Paulo, porque assim como os Gálatas caminhavam errado, colocando Jesus como um ser humano bom, comum, na história da humanidade, precisamos ter consciência que Jesus é maior, que a nossa alma necessita do Cristo acima de tudo, que as nossas reuniões espíritas, ainda que sejam para falar sobre filosofia, sobre ciência, sobre mediunidade, precisa trazer na sua carga a presença do Evangelho, porque só nele encontramos o abrigo seguro para as nossas vidas. Os antigos, no Velho Testamento, nos fala que somos deuses, mas conhecendo o Evangelho e a doutrina espírita, percebemos que somos deuses
projetados num turbilhão de pó, e tudo que se refere à vestimenta física, com o tempo vai perdendo a importância. Resta apenas a nossa realidade espiritual. Por mais que uma enfermidade, por mais que uma dificuldade física, financeira nos faça sentir depressivos, angustiosos, vamos perceber que ainda assim conseguiremos pensar, sentir e, acima de tudo, amar. E que o Cristo abençoe a vida de cada um de vocês, para que um dia nós possamos, com a coragem necessária, também poder dizer: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Muita paz a todos.